Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a aula de seleção de materiais para aplicações em altas temperaturas. Na aula anterior eu deixei para vocês um exercício, vou passar a resolução dele aqui rapidinho, é relativamente simples de resolver e na sequência a gente continua com a nossa aula. Bom, o exercício é basicamente um tubo pressurizado, um tubo cilíndrico com pressão interna de 6 newtons, meganewtons por metro quadrado, que seria o equivalente a 6 megapascal. Ele tem que suportar essa tensão durante 9 anos, numa temperatura de 510 graus Celsius. Se vocês converterem 510 graus Celsius em Kelvin e pegar o ponto de fusão de uma liga ferrosa, né, no caso aqui é um tubo de aço, a gente está considerando então as ligas ferrosas com ponto de fusão em torno de 1600 graus, transformando em Kelvin, comparando com a temperatura de 510 graus Celsius também em Kelvin, vocês vão perceber que ele já entra num regime considerado de alta temperatura, onde a fluência vai ser um ponto a ser considerado. Esse tubo especificamente, ele tem 40 milímetros de diâmetro interno e 2 milímetros de parede, de espessura de parede. Isso é um aço com 15% de cromo, não chega a ser um aço inoxidável, mas um aço ligado ao cromo. Esse primeiro dado do exercício ele mostra a taxa de fluência do estágio estacionário em algumas temperaturas. Então tem aqui 618, 640, 660, 707 e a taxa de fluência em cada temperatura igual a essa, num ensaio que foi feito numa tensão de 200 megapascal. O que a gente tem que descobrir é qual que é a deformação por fluência em 9 anos, durante 9 anos, nessa temperatura de 510 graus Celsius, e verificar se essa deformação é superior ou inferior a 0,01. Então, a segurança do projeto é verificar se nessas condições o tubo vai apresentar uma deformação por fluência dentro do valor aceitável. Para esse tipo de material, esse aço com 15% de cromo, já foi informado que o expoente de fluência é igual a 5. Então vai ser a tensão elevada à quinta potência e a partir daí a gente já consegue resolver o exercício. Bom, eu deixei para vocês um passo a passo de como fazer, né? Eu vou colocar aqui uma das possibilidades. Então a primeira possibilidade aqui é trabalhando com esses dados que o exercício traz de temperatura e taxa de fluência. A gente vai transformar isso aqui em Kelvin. Então tem aqui a temperatura em Kelvin e o inverso da temperatura em Kelvin, porque a gente precisa plotar aquele gráficozinho de log neperiano da taxa de fluência em função do inverso da temperatura, que eu já tinha mostrado isso para vocês nos slides anteriores. Numa tensão constante, o comportamento da taxa de fluência em função da temperatura é um comportamento exponencial. Então, essa equação que eu estou mostrando aqui para vocês, se a gente aplicar o log neperiano dos dois lados, a gente vai ter um gráfico de como se fosse y igual a um valor b menos ax, sendo que menos q sobre r é a inclinação da reta, e o inverso aqui, 1 sobre t, seria igual a x. Então seria um gráfico de log neperiano da taxa em função do inverso da temperatura. Seria um gráfico tipo esse. Com esses dados aqui, com o valor do inverso da temperatura em Kelvin e o log neperiano da taxa de fluência, a gente pode construir um gráfico. Está aqui a construção desse gráfico. Os dados foram encontrados nessa região, mas por extrapolação a gente pode pegar o valor de 510 graus Celsius e plotar ele no gráfico e encontrar um valor de menos 20,9 de o log neperiano da taxa de fluência a 510 graus Celsius vai ser menos 20,9. No caso aqui, esses 510 graus Celsius é só a referência do exercício, foi transformado em Kelvin e o inverso de 510 graus Celsius está plotado aqui no gráfico. Então essa taxa aqui a 510 graus Celsius é graficamente encontrada. Essa é uma das possibilidades de se resolver esse exercício. Bom, aqui estão os dados, né, que foram plotados. Então, a partir daí, a gente tem a tensão interna na parede do tubo, né, a pressão biaxial na parede do tubo é a pressão, o raio e a espessura. Fazendo esses cálculos aqui, a gente vai encontrar que a pressão interna é de 60 megapascal. A tensão na parede do tubo é de 60 megapascal. A gente já sabe que a taxa de fluência a 510 graus Celsius na tensão de 200 vale 8,3 vezes 10 a menos 10 deformações por segundo. Esse valor foi encontrado graficamente. O log neperiano foi encontrado graficamente e aí só fazendo a operação matemática para encontrar o valor da taxa. Então essa é a taxa de fluência no estágio estacionário na temperatura de trabalho numa tensão de 200 megapascal. Se a gente considerar que em temperatura constante de 510 graus Celsius o comportamento da taxa de fluência é igual a B tensão elevada à quinta, a gente tem a tensão que é 200, tem a taxa, calcula-se B. Com esse B, a gente pode calcular
numa tensão diferente. Então, aqui só isolando aqui o valor de B, a gente tem aqui essa razão aqui vai ser o valor de B, que se for calcular a 510 graus Celsius com 60 de pressão, também vai ser B com tensão elevada a quinta, a temperatura aqui está constante, a gente já chegou na temperatura de trabalho. O B a gente acabou de calcular aqui em cima, muda-se a tensão para 60, elevado a 5, nós vamos ter a taxa de fluência na temperatura e na pressão de trabalho, na tensão de trabalho. Então a gente vai ter esse valor aqui de 2 vezes 10 a menos 12 deformações por segundo. Essa é a taxa de fluência final na temperatura de trabalho e na tensão de trabalho. Uma outra forma de fazer esse exercício é, a partir dessa equação, sabendo que a tensão aqui a 200 numa determinada taxa, a gente pode usar essa própria equação para encontrar o valor A. Encontrando o valor A, esse constante pré-exponencial A, a gente calcula a tensão em qualquer outra taxa. É o que a gente fez graficamente, mas agora aqui matematicamente. Então a gente poderia pegar uma taxa de fluência, por exemplo, essa taxa de fluência. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Aqui, ó, essa taxa de fluência de 1 vezes 10 a menos 7 na temperatura de 891 Kelvin, se a gente substituir nessa equação, colocando aqui a taxa de 1 vezes 10 a menos 7, a tensão aqui de 200, o expoente é 5, é elevado a menos Q sobre R, o valor T aqui vai ser o valor de 891 Kelvin. Então aqui a gente vai ter esse valor A como variável, esse valor menos Q sobre R como variável. Se a gente pegar dois pontos de taxa e tensão, a gente consegue achar a inclinação da reta, que é menos Q sobre R. Achando a inclinação da reta, basta substituir um valor de taxa, como esse que eu mencionei para vocês, de 1 vezes 10 a menos 7, o valor da temperatura, o valor do menos Q sobre R, a tensão é 200 elevado a 5, a gente encontra o valor A. Encontrando esse valor A, basta agora calcular a taxa na temperatura equivalente a 510 graus Celsius, que vai dar 783 Kelvin. Substituindo aqui 783 Kelvin, já sabendo quanto vale menos Q sobre R graficamente, já calculando o valor A, a gente calcula a taxa final, que tem que dar 2 vezes 10 a menos 12 deformações por segundo. Depois disso, ou por esse passo matemático que eu mostrei para vocês, ou calculando direto, como eu também mostrei para vocês, nós vamos chegar a uma deformação de 5,7 vezes 10 a menos 4. Essa é a deformação que esse tubo vai sofrer em 9 anos. Estou fazendo aqui a continha, então, de deformações por segundo em 9 anos. Sabendo que a taxa de fluência limite, né, sabendo que a falha é com a deformação de 0,01, a gente está num valor aqui bem abaixo de 0,01, então a gente pode considerar que esse projeto é sim seguro. O segundo exercício que eu passei para vocês foi esse aqui, para vocês calcularem. É parecido com o primeiro, mas a gente trabalha com dados ligeiramente diferentes. Aqui ele já tem a tensão de trabalho de 25 MPa, já na temperatura de 627, e já tem a taxa de fluência nesse dado, que é 3,1 vezes 10 a menos 12 deformações por segundo. Essa condição de trabalho, o produto fica nessa condição de trabalho por um período de tempo equivalente a 70% do seu funcionamento. Nos outros 30% do seu funcionamento, a temperatura sobe. A temperatura sobe para 650 e a tensão sobe para 30. Então a gente tem que fazer aí uma média ponderada dessas duas condições de trabalho, saber qual que é a taxa. A gente já sabe que, né, nessa taxa a condição é 3,1, tem que calcular a segunda taxa a 30 megapascal, 650 graus Celsius, fazer uma média ponderada das duas taxas, em função do tempo, para calcular a taxa final, né, a taxa de deformação final. Os dados que foram passados, atenção aqui, o expoente de fluência é igual a 5 também, um material parecido com o do exercício anterior, um tubo de aço, provavelmente ligado ao cromo. A gente já tem o valor de Q, que é 160 kJ por mol, o valor de R, 8,313 joule Kelvin a menos 1. Esse K aqui é de Kelvin, esse K aqui é de quilo, também cuidado, aqui é 160 mil joule, aqui é K de Kelvin, mol a menos 1. Então a gente pode substituir aqui o menos Q sobre R, a gente tem a temperatura, tem o valor da tensão, tem o valor da taxa, fica facinho calcular esse exercício. Então aqui a gente trabalhando primeiro a 620 graus, sempre transformando em Kelvin, 25 de pressão, essa é a taxa. A gente pode calcular o valor B, pensando numa temperatura constante,
Ou vocês podem partir matematicamente também para a equação e tentar descobrir o valor A para depois calcular a taxa na outra temperatura. Basta saber, aqui a gente já tem o valor menos Q sobre R, tem todos os dados aqui para vocês calcularem. Já tem uma taxa a 25 de pressão e de temperatura, a gente já tem essa taxa aqui, basta calcular o valor A e calcular a taxa na outra temperatura. Esse passo que eu vou mostrar para vocês é um pouco mais simples, talvez, um pouco mais simples, mas também a gente consegue chegar no mesmo resultado. Aqui estou isolando o valor B, fazendo primeiro uma passagem aqui, mantendo a temperatura constante, fazendo uma passagem só na tensão. Então eu vou calcular quanto que vai ser a taxa com a tensão de 30. Para isso a gente isola o B na tensão de 25 e depois faz o cálculo na tensão de 30. Esse B aqui a gente já sabe quanto que é, então a equação de taxa é B tensão elevada à quinta. Basta calcular o valor B que a gente encontra a taxa em qualquer nível de tensão diferente. Então aqui fazendo o cálculozinho matemático, a gente sabe que a taxa a 30 na temperatura de 620 vale 7,71 vezes 10 a menos 12. Com esse dado, a gente pode agora passar para calcular, manter a tensão de 30 e calcular na temperatura de 650. Para isso, eu só fiz igualei como é que se diz? Igualei as duas equações. Por exemplo, aqui log neperiano, aqui, nós vamos ter a equação em função do log neperiano e do inverso da temperatura. Vai ter uma série de constantes, igualando o valor de taxa. A gente vai encontrar. Então, se a gente calcular o seguinte, eu tenho uma taxa 1, log neperiano de uma taxa 1, uma temperatura 1. Menos Q sobre R é igual para qualquer situação nesse caso. Log neperiano de uma taxa 2, numa temperatura 2. Então, a gente vai observar que esse termo, a tensão elevada à quinta, é igual para os dois. O que vai mudar é taxa e temperatura. Então, a gente pode transformar essa equação em taxa dividido por E elevado a menos Q sobre R, ou já aplicar aqui RT, né? Porque isso aqui vai ser igual a tensão elevada à quinta, que vai ser igual nos dois casos. Então eu vou ter taxa 1 dividido por E elevado a menos Q sobre RT1 é igual a taxa 2 dividido por E elevado a menos Q sobre RT2. Com isso, a gente consegue igualar essas duas equações e calcular a partir desses dados fornecidos pelo exercício. Já aplicando o log neperiano dos dois termos e fazendo a igualdade, nós vamos chegar, e rearranjando os termos, nós vamos chegar numa equação que eu tenho aqui o log da taxa 1 e o log da taxa 2, em função do menos Q sobre R, que é um dado do exercício, o inverso da temperatura 1 e o inverso da temperatura 2. Então fiz essa igualdade e rearranjei os termos. Sendo que a gente tem a taxa 1 na temperatura de 620 e tensão de 60, taxa 2 numa outra temperatura. Igualando aqui, então a gente tem, ó, por exemplo, eu quero encontrar o log da taxa 2, é a taxa 2 que eu preciso encontrar, que é na temperatura de 650. 620 seria a temperatura 1, 650 a temperatura 2. Aqui eu tenho a taxa 1, vou encontrar a taxa 2. Só basta substituir. T1, T2 aqui substituível, menos Q sobre R substituível. Taxa 1 é esse valor que a gente encontrou aqui. E aí eu vou encontrar a taxa 2, que vai me dar o valor na segunda situação de trabalho, mantendo aqui a tensão constante, variando somente a temperatura. Isso é importante reforçar, né, mantendo a tensão constante, porque esse termo aqui todo a gente considerou ele como constante. Então a tensão aqui de 30 MPa elevado à quinta potência. Dessa forma a gente encontra que o log neperiano na taxa 2 é menos 24,88 e fazendo a continha inversa aqui, para calcular a taxa, nós vamos chegar no valor de 15,5 vezes 10 a menos 12 deformações por segundo. Então agora eu tenho essa deformação na condição 2, que trabalha nessa condição a 30%, e a taxa que eu mostrei para vocês no slide anterior, que é 3,1 vezes 10 a menos 12, que seria 70% da situação. Fazendo só uma média ponderada entre os dois, a gente vai encontrar uma taxa média ponderada de 6,82 vezes 10 a menos 12 deformações por segundo. E aí a gente consegue calcular a deformação do exercício
em qualquer tempo que for necessário e dá para saber se esse produto é seguro ou não. Bom, eu tinha deixado esses exercícios anotados aqui do livro do Ashby, mas nem todo mundo tem o livro para poder fazer o exercício. Quem tiver pode ir no capítulo 20 e tentar resolver esses 3 exercícios. Esses aqui são bem tranquilos de se fazer, é mais teórico mesmo, é só uma explicação teórica. E depois, se vocês conseguirem, vocês postam aqui ou me falam qual foi o resultado. Mas como nem todo mundo está com o livro disponível, não vou passar para vocês fazerem não. Bom, continuando aqui com a explicação então da taxa de fluência em temperaturas elevadas, esse processo todo ele acontece por causa da difusão. A gente tem a difusão sendo o mecanismo principal no qual a fluência acontece. Em tensões muito altas, tem os mecanismos de deformação plástica que vocês já conhecem, que é deslocamento de discordância e planos de escorregamento. No caso dos materiais metálicos, né? E a difusão acontecendo a fluência em todos os materiais. Todos os materiais sofrem difusão e então todos os materiais submetidos a tensões a longos prazos podem sofrer fluência. Mesmo aqueles materiais tipicamente frágeis, como materiais cerâmicos, podem sofrer fluência em temperaturas elevadas, porque a difusão é o mecanismo predominante para esse tipo de fenômeno. Bom, só lembrando, né, que a difusão é uma mistura interatômica através do tempo, é uma movimentação atômica no estado sólido. A gente tem aqui uma representação de 2 corpos com átomos diferentes, uma área de contato entre eles, e uma difusão aqui dos átomos laranja em direção à direita, da esquerda para a direita, e dos átomos cinza da direita para a esquerda. Só para relembrar aqui os conceitos. O valor J, que é definido como a quantidade absoluta de material que passou por essa área, né? Então seria considerado aqui a difusão sendo um coeficiente impulsionado aqui pela concentração dos dois materiais. Existe um gradiente de concentração que vai sendo gerado e quanto maior essa diferença de concentração, maior vai ser a impulsão, a força eletromotriz para esses materiais difundirem. Essa é a primeira lei de difusão de Fick, só para relembrar. E a gente tem aqui o fluxo absoluto, né, o número absoluto de moléculas que passaram por aquela área, e D, que seria uma constante de proporcionalidade entre esse fluxo e esse gradiente de concentração que é gerado, é conhecido como coeficiente de difusão. Esse menos aqui para o coeficiente é só uma questão de referencial, de direção do que os átomos estão passando. Bom, a difusão ela acontece por um fator probabilístico. Existe uma probabilidade de um determinado átomo difundir em uma determinada direção. Então, aqui uma representação de uma difusão de um átomo para uma vacância. Existe uma vacância atômica aqui e esse átomo referência vai difundir da esquerda para a direita. Se a gente pensar que o átomo está vibrando em todas as direções, em algum momento ele vai vibrar nessa direção, por isso que é um fator probabilístico e com energia suficiente para vencer todas as interações existentes. Nesse plano aqui, nesse exemplo simplificado, ele tem aqui uma interação, 2, 3, 4, 5, ele está ligado aqui a 5 átomos. No caso, são mais, né, mas o corte aqui no plano mostra 5 interações, ele vai vencer essas interações e vai ocupar uma posição diferente. Isso aqui seria a difusão desse átomo na direção aqui da esquerda para a direita. Ele vai ter que vencer uma certa energia, existe um equilíbrio entre forças atrativas e repulsivas, mas em um determinado momento ele vai ter uma energia favorável, numa direção favorável, e ele vai vencer essas forças atrativas, rompendo essas ligações químicas e formando novas ligações químicas, pensando aqui no caso dos átomos metálicos. Os átomos de materiais poliméricos e de materiais cerâmicos, a difusão ela acontece em maior ou menor grau que os materiais metálicos, mas envolve os mesmos princípios. No caso dos materiais poliméricos, eles vão vencer as forças de interação entre as cadeias. A ligação covalente ela é uma ligação forte, então ela tem uma tendência à difusão acontecer principalmente nas interações secundárias e não na ligação química principal. E no caso dos materiais cerâmicos, que também são forças atrativas, né? São forças eletrostáticas atrativas, são carga, átomos positivos e negativos na estrutura cerâmica. Ele também vai vencer essa ligação química presente naquele átomo e vai ocupar uma região diferente da que ele estava antes. Nos materiais metálicos isso é mais fácil de observar e mais fácil de acontecer porque a gente está falando aqui da ligação metálica que ela é desfeita e refeita, eh, podendo aqui esse átomo ocupar uma posição diferente. No caso das cerâmicas, tem uma repulsão muito grande que dificulta
esse átomo difundir, ele necessita de temperaturas mais altas para difundir, mas ele também, em um determinado momento, vai ter energia suficiente para vencer as ligações existentes onde ele estava e ocupar uma posição diferente. Bom, essa probabilidade, ela também é uma função exponencial em relação à temperatura, e a gente tem aqui uma constante, que é a constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por átomo vezes Kelvin. Então é uma função, uma probabilidade desse átomo ter uma energia suficientemente grande para difundir em uma determinada direção. O fluxo total de átomos nessa determinada direção, que a gente já mostrou como a primeira lei de Flick, essa equação pode ser deduzida para uma equação independente da temperatura. Esse termo probabilístico em função da temperatura entra nessa difusão absoluta, e a gente tem aqui uma equação de difusão. Esse J significa o mesmo fluxo de total de átomos numa dada área, só que já é uma equação com a função probabilística em função da temperatura incluída na primeira lei de difusão de Flick. Então, esse D0 é conhecido como o coeficiente de difusão independente da temperatura. O Q é a energia de ativação para essa reação acontecer, o R é a constante dos gases, T é a temperatura. Aqui eu tenho o termo da temperatura, que eu posso calcular em qualquer temperatura esse fluxo total, e a primeira lei de Flick é numa temperatura constante. Então a gente consegue fazer esse cálculo de átomos que se difundiram numa determinada direção em temperatura constantes ou em temperaturas variáveis. Então esse valor Dzão aqui, que é o coeficiente de difusão numa dada temperatura para esse cálculo, e aqui o coeficiente de difusão independente da temperatura, já incluída a função probabilística. Aqui existe uma igualdade entre os dois termos, né? Bom, esses dados eles são conhecidos, então a gente tem aqui o D0 para vários materiais, né, o coeficiente de difusão independente da temperatura de vários materiais, em várias ligas. Já a energia de ativação para esses valores, então é tranquilo calcular esse coeficiente de difusão. Isso é tabelado, a gente tem esses dados com uma certa facilidade. Mas o que vai importar para a gente aqui não é calcular exatamente a difusão propriamente dita, nós só precisamos conhecer o mecanismo e entender por que a fluência acontece. Existem quatro, né, na verdade, quatro mecanismos de difusão, e esses quatro mecanismos estarão ligados diretamente aos mecanismos de fluência. Então aqui a gente tem dois mecanismos de difusão que são mecanismos considerados como lentos, são mecanismos que necessitam de maior energia de ativação para acontecer. Na verdade, toda difusão acontece em qualquer material, desde que ele não esteja no zero absoluto. Mas quando a gente fala que é um mecanismo lento, é um mecanismo que tem mais energia envolvida nesse movimento. Esse primeiro tipo, chamado de difusão intersticial, um átomo pequeno vai ocupar uma posição intersticial entre átomos grandes, como é o caso do carbono numa liga ferrosa. A relação de diâmetro dos raios atômicos é grande, então a gente vai ter um átomo de carbono ocupando posições intersticiais, praticamente não afetando a estrutura principal cristalina dos outros átomos. Esse outro exemplo de cobre e zinco são átomos com raio atômico parecido, então eles não tem essa possibilidade de ocupar uma posição intersticial. Se fosse um átomo pequeno, ele poderia ocupar uma posição intersticial entre eles. No caso do cobre e do zinco, a vacância vai ser o mecanismo predominante de difusão. Então esse átomo de zinco aqui, por exemplo, ele vai ocupar uma vacância na estrutura cristalina. Então aqui são mecanismos de difusão intersticial e mecanismos de difusão na vacância. Ele é considerado como uma difusão volumétrica porque ele acontece em todo o volume cristalino. É considerado um mecanismo mais lento de difusão do que os outros dois que eu vou mostrar para vocês aqui, que são considerados mais rápidos. Essa questão de lento e rápido é a probabilidade de acontecer que é maior nesses dois mecanismos que eu vou mostrar agora. E nesses dois mecanismos iniciais ela tem uma menor probabilidade de acontecer. Se a gente pensar no valor numérico do fluxo total de átomos, a gente pode dizer que aqui menos átomos difundem numa dada temperatura do que nesses outros dois casos que eu vou mostrar agora. Aqui é a difusão no contorno de grão. Se a gente analisar a região de contorno de grão, ela é um mega defeito na estrutura cristalina. O espaçamento típico no contorno de grão é de 2 ou mais planos atômicos. Então aqui o átomo pode difundir
com maior facilidade, porque as forças de atração e repulsão eletrostática aqui elas são mais fracas, esse espaçamento é maior, é um defeito na rede cristalina. Se a gente pegar um átomo grande, um átomo da própria estrutura principal, no caso de uma liga ferrosa, pegar o átomo de ferro, ele vai conseguir difundir nessa região de contorno de grão com mais facilidade. Isso é fácil perceber se vocês lembrarem lá nas disciplinas de metalografia, de tratamento térmico, que as mudanças de fase elas acontecem no contorno de grão. Então aqui são onde os átomos ganham mobilidade primeiro e novas fases vão se surgindo justamente porque é a região de menor energia de toda a estrutura cristalina. Outra região de defeito é a própria discordância. Aqui a gente tem então um plano de discordância, aqui tem a cabeça da discordância, e se a gente pensar nessa região aqui, que acontece em todos os planos aqui para trás, vai formar um túnel, um, quase que uma cavidade, quase que um buraco na estrutura cristalina, por onde átomos também podem passar com uma certa facilidade. A gente tem aqui um espaçamento interatômico maior. Se a gente pensar nesse átomo específico que está na cabeça aqui, ou nesse grupo de átomos que está na cabeça da discordância, eles têm uma possibilidade de movimentação aqui para uma região de menor energia, mais facilmente do que se ele fosse difundir numa vacância ou difundir para uma posição intersticial. Se a gente observar aqui tem um buraco, tem um defeito e aqui tem um defeito. São dois mecanismos de fusão considerados mais rápidos que a difusão volumétrica. Resumindo, difusão volumétrica acontece dentro do cristal sem necessariamente ter um defeito grande, como uma passagem, né? Aqui tem um defeito que é a vacância, mas é um defeito pontual. Aqui a gente tem um defeito contínuo, que é o contorno de grão, e aqui um defeito contínuo, que é o núcleo de discordância. Então a gente tem dois mecanismos no volume, que são mais lentos, dois mecanismos no defeito, que são considerados mais rápidos. Essa questão de lento e rápido é relativo, né? Porque a difusão, ela não tem, a gente não está medindo a velocidade com que o átomo se movimenta. Na verdade, a gente está fazendo uma correlação com o fluxo, né? Com a taxa de difusão, não necessariamente com a velocidade propriamente que o átomo vai se difundir de fato. Bom, para esses mecanismos, né, quando a gente tem um núcleo de discordância e uma tensão sendo aplicada nesse núcleo de discordância, esse núcleo de discordância fica mais tensionado. Tanto é que ele é um mecanismo de deformação plástica. Se a gente aumentar a tensão demais, vai ter aqui a escalada da discordância, uma deformação plástica por excesso de tensão. Daí a gente afirma que o núcleo de discordância, né, esse átomo que está na cabeça da discordância, ele é um átomo que está mais estressado do ponto de vista energético. Se ele está com mais energia, com mais acúmulo de tensão, com mais um ponto de concentração de estresse, ele vai ser um átomo preferencial para difundir, para tentar aliviar esse estresse. Então, se a gente tiver uma tensão abaixo do limite de escoamento, a tensão não foi suficientemente grande para provocar deformação plástica, mas ela deixa esse átomo aqui mais estressado que os demais na cadeia. Quando a difusão acontecer, esse átomo ele tem uma probabilidade de difundir maior que os demais porque ele tem um nível de estresse maior. Então, quando esse átomo difundir para uma posição intersticial ou uma posição de vacância, o efeito final dessa difusão vai ser a movimentação da discordância. Então, a discordância vai sofrer uma escalada, uma escalagem, por difusão, não por excesso de deformação plástica. Então, aqui a gente tem um primeiro mecanismo de fluência associado a uma difusão do átomo estressado aqui na cabeça de discordância, e esse mecanismo é conhecido como fluência por discordância. Os outros três mecanismos de difusão intersticial, difusão na vacância, difusão no contorno de grão, vão gerar um mecanismo de fluência por difusão. Então a gente tem aqui uma representação de uma estrutura policristalina, são quatro cristais aqui, 4 grãos, mostrando um estresse de tensão nessa estrutura, um estresse de tração, né, nessa estrutura. Esse estresse gera uma deformação elástica inicial. Essa deformação elástica gera um estresse na estrutura, então as ligações químicas, as interações existentes entre os átomos dessa estrutura, elas estarão tensionadas, estarão estressadas, e com o passar do tempo, os átomos do contorno de grão, os átomos que estão em posições próximas ali de interstícios e os átomos que estão próximos de vacância, eles vão
vão se difundir preferencialmente na direção que o material está tracionado para aliviar a tensão gerada. Então, esses três mecanismos de difusão vão gerar a fluência por difusão, diferentemente da fluência por discordância, que tem um mecanismo de escalagem de discordâncias específico para esse tipo de fluência. Então, aqui são 4 mecanismos de difusão com 2 mecanismos de fluência. Bom, se a gente analisar uma estrutura homogênea, não estressada, a difusão ela vai acontecer em todos os sentidos. A gente vai ter aqui a difusão de átomos homogêneos, com uma probabilidade de difundir em todos os sentidos, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. O fluxo de átomos numa determinada direção, numa determinada área, vai ser igual a zero, porque a probabilidade de um átomo difundir para a direita é igual à probabilidade de um átomo difundir para a esquerda. Da mesma forma que a probabilidade de difundir para cima é igual à probabilidade de difundir para baixo. Então, o fluxo real de átomos é considerado zero, apesar dele existir em qualquer material, desde que a temperatura seja diferente do zero absoluto. Havendo uma diferença de concentração numa região, a gente vai observar uma direção preferencial de difusão, tentando trazer uma homogeneidade no material, que é o princípio clássico da difusão. E nesse caso da fluência, a gente não precisa ter a diferença de concentração, a gente despreza esse mecanismo e a fluência ela vai acontecer preferencialmente numa direção, no caso aqui na direção de tração, gerando aqui uma deformação plástica, uma deformação permanente. Essa difusão ela vai acontecer para aliviar o estresse da ligação química. A gente tem aqui um átomo ligado a outro átomo com uma ligação química estressada, esse átomo ele vai difundir para uma outra região, para uma vizinhança, para uma proximidade que ele se encontra, tentando aqui vencer essa ligação química e tirar o estresse existente nela. Então é uma difusão preferencial, aumenta-se a probabilidade do átomo difundir no sentido de estresse, gerando aqui um alívio de tensão. Eu estou falando aqui no sentido do estresse, mas a deformação ela é causada no sentido do estresse, mas a difusão ela pode acontecer em qualquer região vicinal ao átomo que está num nível de tensão mais alto, gerando um alívio de tensão, desde que essa movimentação gere aqui uma transformada da deformação elástica numa deformação plástica. Então, basicamente, são esses dois mecanismos de fluência existentes nos materiais. Esse diagrama ele traz aqui uma relação entre temperatura e tensão. A gente tem aqui o zero absoluto em termos de temperatura e o valor unitário sendo o ponto de fusão do material. A gente está pensando aqui em materiais 100% cristalinos, onde ele vai apresentar um ponto de fusão claro aqui numa determinada temperatura. Aqui o valor de 50% da temperatura de fusão. A gente pode observar aqui um valor aproximadamente 0,3, 0,4 da temperatura de fusão, onde os materiais metálicos e os materiais cerâmicos começam a entrar num regime de alta temperatura. Em regime de baixa temperatura, abaixo aqui dos 30 a 40% da temperatura de fusão, a gente tem somente deformação plástica, a difusão ela é desprezível no material, a difusão causando fluência é desprezível no material, e se a gente aumentar o nível de tensão, a gente vai chegar num valor de deformação plástica convencional, vai chegar num valor de tensão onde ocorre o limite de escoamento, ultrapassa o limite de escoamento e ocorre a deformação plástica convencional. Então a gente tem esse regime de baixa tensão, de baixa temperatura, sendo uma região onde a fluência é completamente desprezível. A gente vai ter aqui simplesmente deformação elástica e deformação plástica como a gente conhece, mesmo em longos prazos, mesmo em longos tempos e em temperaturas moderadas. A partir desse ponto, a gente começa a entrar já nos mecanismos de fluência. Então, em qualquer situação de temperatura, enquanto o material estiver sólido, ele vai apresentar um valor de deformação plástica. Esse valor aqui é um valor hipotético, né? Um valor onde a gente tem somente uma referência do que acontece, porque se a gente plotar o limite de escoamento em função da temperatura, a gente vai ter uma queda com o aumento da temperatura. Mas aqui é só uma representação de como que essas regiões vão contribuir e como que os mecanismos de fluências vão acontecer. Então, a fluência acontece em regime de alta temperatura, a partir de 0,3, 0,4, a gente vai ter fluência a partir desse ponto.
e em tensões abaixo do limite de escoamento, caracterizando a fluência, como eu já expliquei para vocês. Bom, analisando então em regime de baixa tensão e alta temperatura, aumentando a temperatura em direção à temperatura de fusão, os mecanismos de difusão em volume, eles vão acabar prevalecendo em relação aos outros mecanismos, porque a gente tem uma estrutura cristalina com volume muito grande. A gente fizer uma fração volumétrica entre a estrutura, os átomos que estão dentro da estrutura cristalina e os átomos que estão no contorno de grão ou na presença ou próximo de defeitos, como os núcleos de discordância, os outros átomos têm uma fração volumétrica muito maior. Quando aumenta a temperatura, a gente vai favorecer a difusão em volume, a difusão intersticial e a difusão em vacância, e com isso, em regimes próximos da temperatura de fusão, a fluência causada pela difusão no volume vai prevalecer. Em temperaturas um pouco menores, a gente não vai ter uma energia térmica suficientemente grande para ativar grandes quantidades de difusão no volume, né, na vacância e no interstício, e aí os mecanismos mais rápidos, como a gente definiu esse termo em alguns slides anteriores, esses mecanismos de difusão mais lentos vão acabar prevalecendo em relação aos demais. Todos os 4 mecanismos acontecem o tempo todo, só que em algumas regiões, alguns mecanismos prevalecem em relação a outros. Então, em regimes de temperaturas mais altas, vai prevalecer a difusão no volume, que é intersticial e vacância, e em regiões um pouco menores em termos de temperatura, né, a partir aqui de 0,3, 0,4, mas um pouco distante ainda do ponto de fusão, esses dois mecanismos de difusão no contorno de grão e difusão no núcleo de discordância, eles vão prevalecer. A difusão no núcleo de discordância, ela começa a aparecer e começa a ter uma importância relativa em tensões mais altas. Então, quando a gente aumenta o estresse, a difusão no núcleo de discordância prevalece. Em valores moderados de estresse, a difusão no contorno de grão prevalece. Se o estresse for zero, não tem difusão preferencial relacionada ao estresse, então a gente não tem fluência, o material vai ter difusão normal por causa da variação de gradiente de concentração das suas espécies, e a fluência ela também vai ser desprezível em tensões igual a zero. Então, esse diagrama ele traz aqui essas regiões, a gente pode observar 4 regiões bem distintas, onde os mecanismos de fluência vão acontecer, difusão no núcleo de discordância, difusão no contorno de grão, e os 2 mecanismos de difusão no volume em regiões de temperaturas mais altas. Aqui só trazendo essa exemplificação gráfica desses mecanismos. Aqui a gente tem o contorno de grão, aqui os 2 mecanismos de difusão e volume, e aqui a fluência por discordância, que acontece a difusão no núcleo de discordância. Depois que a gente passa do estágio estacionário da fluência, quando chega aqui no estágio final, no terceiro estágio da fluência, esse aqui é um gráfico de deformação por fluência em função do tempo, o que vai acontecer é o excesso de deformação por fluência, assim como acontece o excesso de deformação plástica num gráfico tensão-deformação, depois que a gente passa do limite de resistência à tração, o excesso de deformação plástica começa a causar defeitos. Aqui o contorno de grão vai ser o ponto principal de formação desses defeitos, vai haver aqui um excesso de fluência, um excesso de difusão no contorno de grão, começando a gerar vazios. Esses vazios levam a uma falha catastrófica, então a gente entra aqui num estágio terciário, um estágio onde a fratura é iminente. Os projetos que levam em consideração a fluência dos materiais, eles trabalham no regime estacionário, aqui no regime tersecundário da fluência, que é onde a gente tem uma taxa de fluência mais constante e onde a gente consegue aqui encontrar o tempo de vida do produto dentro de um limite de segurança aceitável. Aqui são alguns pontos que a gente pode usar para tornar os materiais ou para escolher os materiais que têm uma maior resistência à fluência. A gente já tem uma relação com o ponto de fusão para se determinar um regime de alta temperatura. Normalmente, os projetos que utilizam materiais em altas temperaturas, eles têm uma temperatura fixa, por exemplo, 600 graus Celsius de temperatura contínua,
Então, se a gente escolher materiais com maior ponto de fusão, significa que esse ponto de referência de 600 graus Celsius vai ficar cada vez mais próximo da região considerada como baixa temperatura para os materiais. Se a gente escolher um material de ponto de fusão de 3.000, 3.500 graus Celsius, por exemplo, esse valor de 600 graus não vai atingir o regime de alta temperatura. Então, isso aqui seria uma primeira abordagem para escolher materiais para esses tipos de aplicações, escolhendo materiais com ponto de fusão mais alto. Outra forma também de aumentar a resistência à fluência é a gente começar a bloquear os mecanismos de difusão. Se a gente conseguir travar as discordâncias, assim como na deformação, na resistência à deformação plástica convencional, quando a gente trava a discordância, a gente aumenta o limite de escoamento dos materiais. Isso também funciona para a fluência porque o mecanismo de difusão de fluência por núcleo de discordância, ele é um mecanismo bastante representativo nos materiais, principalmente materiais metálicos, e aí a gente consegue travar essas discordâncias através de algumas técnicas, como é o caso de uma solução sólida ou formação de precipitados. Lembrando que a formação de precipitados eles têm que ser estáveis na temperatura de trabalho. Não adianta nada a gente formar um precipitado em uma determinada temperatura e colocar o material numa temperatura superior à estabilidade desses precipitados. Vai acontecer uma ressolubilização e aí esses precipitados deixarão de existir e a resistência à fluência não vai ser muito bem alcançada, né? Uma forma indireta de escolher materiais com ponto de fusão alto é escolher materiais com uma resistência reticular mais alta. Isso aqui está correlacionado, então quanto maior o ponto de fusão, maior a resistência reticular e vice-versa. É só uma outra forma de falar a mesma coisa. Uma abordagem que não é muito comum para trabalho em baixa temperatura é usar material com tamanho de grão grande. Para deformação plástica convencional, né, a gente trabalha com materiais metálicos refinados, com estrutura cristalina refinada. O grão pequeno ele é favorável para aumentar o limite de escoamento de materiais em baixa temperatura, só que em grande temperatura essa relação é o contrário. Se a gente aumentar o tamanho do grão, ele aumenta a resistência à fluência, porque as distâncias para que a difusão aconteça, para que a deformação por fluência aconteça, acabam sendo maiores e a relação volumétrica de área do contorno de grão e área do interior do grão acaba sendo afetada. Sólidos com um contorno de grão grande, eles acabam tendo menos áreas de contorno de grão, e o contorno de grão é um mecanismo de fluência rápida, e quanto menor o contorno de grão, menor vai ser essa fluência. É como se a gente estivesse bloqueando a fluência no contorno de grão. Se a gente pensar essa relação, uma forma fácil de pensar essa relação é você pensar num sólido monocristalino. Ele vai ter todo o contorno de grão na borda do sólido, não vai ter nenhum contorno de grão no interior do sólido, então a fluência, nesse caso, a fluência no contorno de grão vai ser praticamente zero. Podemos também pensar de colocar precipitados que impeçam a difusão no contorno de grão. Então, alguma abordagem metalúrgica que possa ser gerada no material, formando aqui precipitados estáveis em altas temperaturas. Precipitados normalmente cerâmicos têm uma tendência a bloquear a difusão. Não é bloquear completamente, mas os materiais cerâmicos têm uma resistência à difusão maior que os materiais metálicos. Então, gerar precipitados cerâmicos, como o caso de carbonetos estáveis, né, como carboneto de tungstênio, carboneto de vanádio, eles vão gerar sólidos no contorno de grão que vão bloquear a difusão no contorno de grão. Então, vocês estão vendo aqui alguns exemplos e eles sempre passam pela tentativa de bloquear a difusão numa determinada situação, numa das 4 mecanismos de difusão que eu mostrei para vocês, e reduzindo a difusão a gente reduz a fluência. Aqui só algumas informações a respeito de metais e cerâmicas, né? Os metais eles têm um expoente de fluência alto, então eles têm uma influência muito grande com a tensão, eles têm uma fluência elevada em tensões mais elevadas, e quanto às cerâmicas, elas têm já um comportamento típico de fluência com expoente pequeno, então ela não tem uma influência muito grande da tensão associado à fluência no material.
Os polímeros, o ponto de referência para os polímeros é a TG, então as estratégias de trabalhar na estrutura de polímeros que aumentam a força do reticulado, que aumentam a temperatura de transição vítrea, eles também vão gerar um efeito secundário na fluência. Então, assim, com uma referência a TG, a gente pode pensar em todas essas estratégias que aumentam a TG, também aumentam a fluência, como é o caso de aumentar o grau de reticulação do sólido. Quanto maior é o grau de reticulação dos polímeros, maior é a TG. Quanto maior a reticulação, maior vai ser a resistência à fluência. Aumentar a massa molar, aumenta a TG, aumenta a fluência. Aumentar a cristalinidade do sólido, aumenta a fluência. E assim por diante. Presença de cargas inorgânicas, fibras, também são estratégias interessantes para aumentar a resistência à fluência desses sólidos poliméricos. Como eu comentei para vocês, né, a questão do contorno de grão. Os grãos mais grosseiros, eles vão ter uma menor área de contorno de grão, e aí a fluência no contorno de grão vai ser reduzida. E os sólidos com grãos refinados vão ter uma maior área de contorno de grão, e aí a fluência vai ser mais acentuada nesses casos. Estratégias de encruamento que aumentam a resistência mecânica dos sólidos, aumentam o limite de escoamento em temperaturas baixas, pode ser um problema, porque esse trabalho a frio, esse encruamento, ele normalmente é perdido nas temperaturas mais altas. Então esse encruamento ele não é uma estratégia interessante de gerar um sólido com encruamento e esse sólido ser utilizado em temperaturas mais altas. Usar elementos de liga é uma estratégia muito interessante, muito eficiente, porque existem a formação de solução sólida com alguns elementos de liga que aumentam a resistência do reticulado, eles estabilizam melhor a estrutura cristalina, estabilizam melhor a presença e o comportamento de defeitos como vacâncias e discordâncias. E em alguns casos forma-se precipitado, né? O elemento de liga forma precipitado cerâmico, esse precipitado cerâmico pode travar as discordâncias ou pode gerar um bloqueio na fluência no contorno de grão. Aqui a gente tem um exemplo de alguns elementos, como o caso do molibdênio, que forma uma solução sólida bastante estável, o caso do cromo também, que vão gerar aqui um aumento da resistência à fluência em função da percentual do elemento adicionado. Nesse caso, nesse exemplo, a gente tem um gráfico de tensão necessária para gerar 0,1% de fluência num tempo de 1000 horas. A gente pode observar que 0% de molibdênio, a tensão necessária nesse aço é de 5 megapascal. No caso de, desculpa, 5.000 megapascal, aqui não tem unidade, mas é a unidade de tensão. Ele sai de 5.000 e vai para 30.000. Então a gente tem aqui um aumento bastante expressivo de tensão necessária para gerar uma certa deformação num certo tempo. Isso significa que ele é mais resistente à fluência, porque se eu precisei de maior tensão para gerar a mesma deformação no mesmo tempo, ele teve um dos elementos ali, um dos fatores para a fluência acontecer, teve que ser aumentado para isso acontecer. O cromo é a mesma coisa, até 1% ele gera um aumento bastante expressivo, depois ele estabiliza, mas gera aqui um aumento de 3 vezes e meia em relação ao material sem cromo. Cobalto e níquel, o efeito é muito pequeno, então eles não geram esse efeito de resistência à fluência. Um dos principais elementos é o molibdênio e o cromo. Vocês vão observar em tópicos mais adiantes na disciplina, que a gente vai falar sobre materiais para ferramentas. Ferramentas para trabalho a quente, usa-se muito molibdênio, cromo, vanádio, como elemento de liga nas estruturas metálicas ferrosas para aumentar a resistência à fluência e diretamente a gente traduz isso como uma maior resistência que o material tem na temperatura contínua de trabalho. O tratamento térmico que é utilizado para a formação de determinadas estruturas, ele é interessante para a resistência à fluência se o sólido gerado, a estrutura gerada for resistente na temperatura de trabalho. Tem que tomar cuidado porque muitas vezes essas temperaturas elas atingem temperaturas de recristalização e de ressolubilização que vão desmanchar toda a microestrutura que foi gerada pelo tratamento térmico. Então, a gente tem que verificar sempre a estrutura formada e a temperatura necessária para desmanchar essa estrutura, para recristalizar e ressolubilizar essa estrutura. O interessante é a gente trabalhar sempre com formação de precipitados ou com solução sólida, desde que eles tenham uma temperatura
adequado a uma temperatura de recristalização e de ressolubilização bem maior que a temperatura de trabalho. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre materiais para alta temperatura. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem bem.